Senhor presidente, senador Ciro Miranda, deputado Luiz Pittman, representando a Câmara dos Deputados, Thelma de Oliveira, vice-presidente nacional do PSDB Mulher e viúva do saudoso Dante de Oliveira, autor da emenda Diretas Já. Senhor Paulo Silva de Jesus, representando o governador de Goiás, Marconi Perillo. Uma homenagem especial ao assessor direto e político de Ulisses Guimarães, fiel escudeiro de Ulisses, durante 44 anos, o senhor Oswaldo Dante Manicardi, que está aqui para os nossos aplausos. O Oswaldo sempre acompanhou o doutor Ulisses durante 44 anos. Onde estivesse Ulisses, estava o Oswaldo, em todos os estados do Brasil e no exterior, a serviço nas diversas atividades do presidente Ulisses Guimarães. Como todos sabem, Ulisses foi 4 vezes presidente da Câmara dos Deputados, foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, exerceu provisoriamente a presidência da República, foi presidente do maior partido do país, o PMDB, e em memorável discurso proferido pelo deputado Ulisses Guimarães, em 24 de março de 91, denominado Oração do Adeus, o doutor Ulisses prestou uma homenagem ao Oswaldo Manicardi, que nós reiteramos hoje. Disse Ulisses: meu caloroso aperto de mão a meu inseparável Sancho Pança, a meu fiel escudeiro, ao monumento de sensatez, paciência e eficiência, meu irmão Oswaldo Manicardi. Palavras de Ulisses Guimarães. Aliás, o Oswaldo, por esses desígnios do destino, desígnios que são insondáveis, inexplicáveis, uma única vez não acompanhou Ulisses Guimarães. Em uma única viagem, nos 44 anos de fidelidade absoluta. Exatamente a viagem que levou Ulisses Guimarães ao fundo do mar. E não acompanhou por desejo de Ulisses. Já no helicóptero em São Paulo, no momento de partir, Ulisses pediu a ele que descesse e fosse acompanhar um irmão hospitalizado para cirurgia em São Paulo. Salvou a vida de Oswaldo Manicardi. A nossa homenagem inicial a ele exatamente porque é o retrato da fidelidade. No mundo da política, a traição, a injustiça, a incompreensão maltrata. Os exemplos de solidariedade, de fidelidade, de lealdade absoluta devem ser destacados e, por isso, nós destacamos hoje na figura de Oswaldo Manicardi. A minha saudação ao Roger Pinto, ex-senador da Bolívia, que nos honra com a sua presença. Ele vem no momento em que há conflagração em outro país irmão, a Venezuela, e vem como vítima da prepotência em seu país, na Bolívia, abriga-se no Brasil, na esperança de poder retornar um dia à sua pátria no ambiente democrático pleno. Saudação ao Patrick Dumont, que, sendo grego da ilha de Samos, onde nasceu também o filósofo Pitágoras, veio ao Brasil muito cedo e tornou-se um astro da música popular brasileira. Tema de novela, pai herói,
e outras, assumiu a bandeira das diretas já mesmo sendo grego, porque escolheu o Brasil como a sua pátria. Os nossos aplausos ao Patrick Dumont. Ele participou ativamente da campanha por eleições diretas, mesmo sendo grego. Filho dele ao lado, certamente ainda muito jovem à época. Participou ativamente no Paraná em 44 concentrações populares nas principais cidades do estado. São tantas as pessoas que deveriam ser homenageadas, muitas delas já ausentes, se foram. Mas a homenagem que prestamos aos presentes é extensiva a todos que não se encontram aqui. O nosso agradecimento a todos que comparecem a este evento. Porque reescrever a história na busca da verdade, certamente deve ser uma das missões do Parlamento. A presença de jovens aqui, que sequer tinham nascido à época da campanha das diretas, nos anima a empurrar nossa memória até 1983. Somos feitos de palavras. Como dizia o magistral Otávio Paz, poeta, escritor e diplomata mexicano, a palavra é o próprio homem. Somos feitos de palavras. Elas são nossa única realidade, ou pelo menos o único testemunho de nossa realidade. Qual era a realidade de 1983? O regime autoritário se esgotava. Ingressamos no período da política de distensão. O parlamento se agitou depois de tantos anos de cassações de mandatos, atos institucionais que chegaram até mesmo a fechar o Congresso Nacional. A prepotência perdia força e dava lugar à esperança. Sim, naquela época foi verdadeiro. A esperança substituía o medo. O regime do medo perdia forças e dava lugar à voz, à palavra e à ação, Thelma. Aqui, numa das casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nascia a Emenda Dante de Oliveira, que foi nossa bandeira carregada pelas ruas do Brasil até a redemocratização do nosso país. Ao final de 83, o presidente Ulisses Guimarães convoca os presidentes regionais do PMDB a Brasília para uma reunião histórica. E o presidente Ulisses, o senhor Diretas, o símbolo desta memorável campanha, Ulisses disse: vamos iniciar no dia 12 de janeiro a campanha por eleições diretas já e não vamos parar até conquistar o direito de votar. E me pediu que, como presidente do PMDB do Paraná, organizasse o primeiro grande comício. Lembrando Caetano Veloso, Ulisses disse: Caetano, certa vez, afirmou que qualquer espetáculo artístico primeiro lança-se em Curitiba, que é uma cidade teste, porque se Curitiba aplaude, o país delira. Vamos começar por Curitiba. E nós aceitamos o desafio e em 12 dias o PMDB do Paraná organizou o grande comício na Boca Maldita. Ao final do ano, assistindo
pela TV a corrida São Silvestre e vendo Osmar Santos como narrador, lembrei-me de convidá-lo para apresentar o comício. Entendia que reuniríamos diversas correntes políticas e que, certamente, a presença de correntes adversas numa mesma manifestação poderia gerar dificuldades para o comando e a apresentação dos oradores. Entendi que Osmar Santos seria o ideal para, como grande comunicador, o ícone da narração esportiva no país à época, que pudesse comandar aquele espetáculo. Prontamente acolheu, encantou os presentes com a sua habilidade de comunicador e foi escolhido por Ulisses Guimarães como o locutor oficial das diretas, apresentando todos os comícios Brasil afora. Através de Ruth Escobar, que nos auxiliou, convidamos e tivemos a presença de Beth Mendes, de Dines Fati, de Raul Cortez. Nesse primeiro grande comício, poucos foram os artistas presentes, exatamente porque não houve tempo para uma mobilização maior. Em poucos dias, eu repito, 12 dias apenas, panfletos, cartazes e um comercial na TV convocando a população para o evento, foi suficiente para reunir no centro da capital do Paraná mais de 60 mil pessoas. Estiveram presentes Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Tancredo Neves, Severo Gomes, José Richa, Maurício Fruit e outras lideranças políticas do Paraná e do Brasil. O ex-presidente Lula não se fez presente, já que o PT ainda não tinha decisão do seu Diretório Nacional de participação na campanha das diretas já. Mas Beth Mendes representou o partido e do diretório local do PT participou também Vitório Sorochuk. Portanto, o PT esteve presente, apesar de não ter tido ainda decidido nacionalmente participação efetiva na campanha das diretas, só o fazendo depois em São Paulo, no dia 25 de janeiro, por ocasião do grande comício da Praça da Sé. Foi um comício memorável. Ulisses Guimarães, no seu discurso, afirmou: brasileiros surgindo dos campos e das cidades, de todas as partes, como erva bendita, enchendo a praça pública. Ulisses se entusiasmou. E certamente aquele comício convocou a mídia nacional a participar de forma efetiva na divulgação daquela memorável campanha. O êxito do comício de Curitiba foi essencial para que a mobilização nacional tivesse sucesso e arrastasse para as praças do país multidões com o grito de "eu quero votar para presidente". Lá em Curitiba surgiu o layout da campanha, a camisa amarela com a inscrição "eu quero votar para presidente". 2 publicitários colaboraram espontaneamente, o Bira e o Hernani Buchmann. Enfim, Curitiba deu a largada. E Caetano Veloso tinha razão. Se Curitiba aplaudiu, o Brasil delirou com a campanha das diretas. Não vencemos com a emenda Dante de Oliveira. Foi um dia de enorme frustração para os democratas do Brasil. Mas a frustração circunstancial, episódica, não
apagou a chama da alma democrática da nação e contribuiu para que no colégio eleitoral Tancredo Neves fosse vitorioso e chegasse à presidência da República. Os desígnios do destino, Oswaldo, também não permitiram que Tancredo exercitasse a presidência do país. E o seu vice, José Sarney, assumiu e convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que em 88 determinou o reencontro da nação com a democracia. Eu não posso deixar de citar algumas frases deste monumento da democracia, desse estadista memorável, cuja presença indelével no epicentro dos principais acontecimentos da história do nosso país, na segunda metade do século XX, ficou marcada nas vertentes do senhor Constituinte, senhor Diretas, personificando a mais legítima expressão parlamentar em defesa da cidadania. Ulisses Guimarães. Ao se apresentar Ulisses Guimarães, nunca se fez necessário apresentar o seu currículo, a sua biografia. O seu nome era e é uma legenda. O seu nome é uma lenda. Ulisses Guimarães, durante a campanha das diretas, no comício de Curitiba, afirmou: vamos tomar essa Bastilha nojenta e repugnante que é o colégio eleitoral. Um câncer que está apodrecendo a política e matando a nação. Comício no dia 12 de janeiro de 84, em Curitiba. Eu, como eleições diretas, eu bebo eleições diretas, durmo eleições diretas. Ainda bem que a eleição é palavra feminina, dizia Ulisses. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Ulisses Guimarães. Paradigma de uma geração de políticos no nosso país, da qual fiz parte, e honra-me dizer que Ulisses foi o símbolo que adotamos na caminhada que trilhamos. Senadora Ana Amélia, que também se faz presente e nos honra pela sua presença. Eu vou fazer a leitura do depoimento de um jornalista que fez cobertura do comício em Curitiba. Carlos Brickman, encaminhado pela Folha de São Paulo, esteve em Curitiba e ele escreve: as ruas cheias, alegres, gente de primeira linha, políticos de excelente nível, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Tancredo Neves, José Richa. Artistas famosos completavam o palanque: Bete Mendes, Martinho da Vila, Diniz Fati, Raul Cortez, Ruth Escobar. Violência? Nenhuma. O prefeito curitibano Maurício Fruit, no meio de um belo discurso, acabou engolindo uma borboleta. Normalmente, esse seria o início de qualquer reportagem sobre o comício de Curitiba, o evento que inaugurou a campanha das diretas já. Naquele dia, foi uma história paralela, engraçada, mas longe da abertura da matéria. Naquele dia, estávamos começando a mudar o Brasil. Todos nos sentíamos oradores, público e jornalistas, como parte de uma extraordinária modificação. Dali, da bela Curitiba, nasceria o movimento nacional para derrubar pacificamente a ditadura e estabelecer, de uma vez por todas, uma democracia em nosso país. Clima festivo, tempo excelente, bons discursos, curtos e densos.
Tudo conspirava a nosso favor. Álvaro Dias convidou o grande locutor esportivo Osmar Santos para ser o âncora do Palanque, mais uma das atrações do comício. Osmar topou e tão bem se saiu que acabou transformado na voz das diretas. Grandes bolsões de imprensa vinham às diretas já com descrença, a maioria. A desconfiança, menos veículos, mas muito importantes, mas um dos principais jornais do país, a Folha de São Paulo, se comprometera com a mudança. E por isso, como repórter especial da Folha, eu tinha sido escolhido para estar ali, para documentar o momento exato em que o nosso Brasil surgiria à luz do dia. 30 anos atrás, não havia internet, as comunicações eram bem mais lentas, computador portátil ligado à sede era um desenvolvimento a vir. Alguns trechos do grande comício foram perdidos na reportagem, enquanto os textos eram escritos num escritório próximo e enviados a São Paulo. Faltaram alguns detalhes, mas o mais importante, as belas fotos autoexplicativas mostrando as ruas superlotadas. E o texto escrito em tempo real, descrevendo o clima da cidade enquanto os fatos ocorriam, foram suficientes para manter o leitor informado. A campanha nasceu com êxito. Teve a sorte de, naquele dia, só contar com oradores inspirados. Não choveu, a temperatura era moderada, agradável. Esse repórter, que hoje tem a alegria de ser lembrado nesta comemoração do Congresso Nacional, teve há 30 anos a sorte de poder estar no lugar certo, na hora certa, pelo jornal certo, e de ouvir, às 5 da tarde, a abertura de Osmar Santos. Começa aqui a grande arrancada do país. O Paraná sai na frente, vamos que vamos. E pouco depois, Beth Mendes, fundadora do PT, pregando a união. Aqui não há divisão de partidos. Nossos inimigos não são outros partidos de oposição, estão no Palácio do Planalto. Estava dado o passo inicial da longa caminhada que, em 1989, trocou os ditadores militares por Tancredo Neves, ainda em eleições indiretas. As diretas viriam em seguida, mas a ditadura já estava sepultada. Carlos Brickman, jornalista. Eu sei que, nesse momento, há aqueles que, diante do desencanto que se planta no país, em razão, sobretudo, dos grandes escândalos de corrupção, afirmam: não valeu a pena. Eu contesto e sei que todos os presentes e milhões de brasileiros contestam. Valeu a pena, sim. Nós marcamos, com aquela campanha, o momento histórico do reencontro da nação com a democracia. É certo que aqueles que assumem compromissos durante campanha eleitoral, que carregam bandeiras que empolgam a população e depois as rasgam jogando na lata do lixo da história, comprometem a esperança do nosso povo. Mas não há razão para a desesperança. Há razão, isto sim, para uma reação disciplinada, organizada, mobilizada, para vencer as falcatruas, os escândalos de corrupção e a incompetência que graça nesse país. Alimentados pelo sonho das diretas já, haveremos de reconquistar a esperança do povo brasileiro de que é possível, sim, viver num país com justiça, com democracia, com solidariedade e justiça. As nossas instituições estão, desgraçadamente, em frangalhos, desacreditadas, mas é possível reedificá-las sob os escombros da desesperança para plantarmos instituições mais sólidas, acreditadas pelo povo brasileiro, a razão direta da nossa crença no futuro
desse país. Mas palavras são palavras. E nós queremos, com imagens, mostrar para concluir esse meu pronunciamento, senador Ciro Miranda. Eu peço à assessoria que nos permita agora ver um vídeo, que creio ser inédito para todos, que foi produzido naquele momento histórico, eu posso dizer para muitos de nós, não só para mim, o mais fascinante momento vivido na história contemporânea do Brasil. O momento da campanha por eleições diretas. Nós vamos passar um vídeo produzido pelo Canal 2 TV de Curitiba, à época, que traz imagens e depoimentos no momento do comício, exatamente sobre o impacto da emoção vivida naquela que foi a mais emocionante concentração popular na história do Paraná. Muito obrigado a todos. Mais de 20 mil pessoas, curitibanos, já votaram simbolicamente para presidente da República nesta urna, instalada aqui na Boca Maldita, pela comissão do PMDB, encarregada de organizar o lançamento nacional pelas diretas aqui na capital do Paraná. Se depender de entusiasmo, podem retirar os títulos da gaveta. Mais de 30 mil pessoas compareceram nesta concentração pública na Avenida Luiz Xavier, a menor avenida do mundo, com apenas 50 metros. Estão presentes, além do deputado Ulisses Guimarães, presidente nacional do PMDB, os governadores José Richa do Paraná, Tancredo Neves de Minas Gerais e Franco Montoro de São Paulo. Segundo o senador Álvaro Dias, presidente do PMDB paranaense, o ato público contará também com as presenças de deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores, presidentes de diretórios municipais, políticos de outros partidos e dirigentes de cerca de 60 mil entidades de classe. O grande comício terá a apresentação do jornalista Osmar Santos, que é narrador esportivo da rádio em São Paulo, e contará com a participação dos artistas Dines Fat, Vando, Raul Cortez e Ruth Escobar. 54 entidades representando os mais diferentes segmentos da sociedade paranaense participam hoje do grande comício a favor das eleições diretas para presidente da República. Essas entidades lançaram uma conclamação onde afirmam que votar para presidente da República é um direito de todos os cidadãos. Participam também, além do PMDB, o PT, o PDT, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, Comissão de Justiça e Paz do Paraná, Federação dos Trabalhadores, Associações de Classe, Diretório Estudantis e Comitê Geral dos Desempregados. Governador, esse clima é um clima de democracia? É um clima de democracia, é o povo que fala, dizendo que quer as eleições diretas. Ele quer que lhe seja devolvido o direito que sempre foi reconhecido ao povo brasileiro, o de escolher o presidente da República. Governador José Richa, esperava esse calor humano? Puxa, tanto assim não esperava, honestamente eu não esperava não. Eu já tinha confiança, esperança de que o povo acorreria em massa, mas não tanto assim. Eu estou bastante emocionado, feliz, satisfeito com esta manifestação espontânea do povo do Paraná que aqui está presente nesta praça pública. Este ano nós recomeçamos aqui em Curitiba, no Paraná, a nossa arrancada definitiva. Depois deste êxito espetacular, eu estou certo que é o termômetro, indica o que vai acontecer no Brasil. Já, como está acontecendo aqui, milhares, milhões de pessoas potencialmente estão marchando. E o povo, quando está unido, está marchando, está consciente, ele é invencível, não é a força que possa derrotá-lo. Daqui, nós iremos para Brasília. Eu vou convocar o povo, aqueles que possam ir em todas as praças do Brasil, para irem a Brasília, a fim de derrotarmos o colégio eleitoral que é contra o povo, representa a fome e a miséria neste país. Uma encharcada, alma repleta de chão.